Olá, pessoal do sexto ano. Então, nós vamos aí para nossa terceira aula virtual, tá bom? Então, eu tinha falado para vocês para pegarem aí o caderno, a apostila, aquela grossa, tá? Porque nós já acabamos a correção do caderno de atividades, então eu vou agora finalizar esse caderno aqui, essa apostila, tá bom? Então, vocês vão aí abrir na página 58 para eu começar a correção. Então, aqui no exercício 1, tá falando o tipo de rocha na qual podem ser encontrados fósseis e o tipo o de rocha é sedimentar. Então, a resposta é a letra A, tá? Sedimentar. Na questão B aí, tá falando assim, que tem uma ilustração, certo? E na ilustração representa aí a localização dos fósseis em diversos horizontes do solo. Indique qual desses horizontes pode ser encontrado o fóssil mais antigo e justifique sua resposta. Então, são encontradas nas camadas mais profundas. Então, por exemplo, esses fósseis que fiquem aqui mais próximo à superfície foram mortos, vamos dizer assim, ou morreram mais próximo do atual. Então, quanto mais fundo tiver, é que foi há mais tempo. Então, vocês vão colocar assim: serão encontrados nas camadas mais profundas do solo, porque quanto mais antigo, mais os ossos afundam, tá bom? Exercício 3. A resposta correta é a B, de bola, tá? Então, B de bola no 3. 4. Aqui vocês vão ter que escrever duas afirmações que justifiquem a importância dos estudos dos fósseis para compreender a atualidade. Então, uma é possível compreender entre as espécies de seres vivos atuais e conhecer espécies que podem ter deixado de existir no planeta antes mesmo da existência dos seres humanos. Então, tiveram diversos tipos de animais antes mesmo dos seres humanos existirem, desde uma bactéria, como os mais falados aí, que são os dinossauros, certo? Então, o que vocês podem fazer isso é ideal para saber quais foram os tipos de animais, tanto animais como vegetais, que já existiram antes de existir os seres humanos. Terminando aqui a página 58, nós vamos agora para a página 60, tá bom? Então, aqui na página 60, tem o Já Conquistei, aí tem um texto sobre o interior da Terra, vocês vão ler esse texto, a questão A é: atualmente, se sabe que o interior da Terra não é formado por túneis. Escreva como é formado a formação da estrutura interna do nosso planeta, baseando-se em conhecimentos atuais. Então, a Terra é formada como? Então, aqui do lado, na página 61, nós temos como é formada. Então, nós temos aí, ela é formada por camadas, vocês vão pôr, são formadas por camadas, constituído por, aí vocês vão colocar crosta terrestre, manto, núcleo externo e núcleo interno, ok? É só isso. B. O texto afirma que no início do século XIX foi comprovado que quanto mais profundo em direção ao centro da Terra, maior será a temperatura. Qual a camada da Terra é a mais quente? Justifique. Então, é o núcleo interno, tá? O núcleo interno. E a sua temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. Página 61, exercício 2. Então, aqui, o que nós temos? Duas imagens, tá? Aqui, o planeta Terra, essa parte azul mais externa, a crosta, a laranja, o manto, a amarela, o núcleo externo e bem no centro, o núcleo interno, então a gente só fala núcleo. E aqui eles fizeram como se fosse um gráfico, mostrando a quantidade de cada um. Então, aqui no 2, vocês vão ter que colocar um nome de cada um. Vou até deixar assim, acho que dá pra vocês verem os nomes, tá? Então, a quantidade de cada um. Então, o verde é crosta terrestre. O verde aí é crosta terrestre. Azul, manto. Então, a maior quantidade aí que nós temos é manto. Apesar de ter dois tipos de núcleo, mas não é a maior quantidade, tá? E depois o rosa, núcleo.
Então, no verde, crosta terrestre, azul, manto e rosa, núcleo. 3. Aqui tá assim, podemos dizer que as montanhas e fossas oceânicas estão localizadas na crosta terrestre? Justifique sua resposta. Sim, está localizado. Aí, para justificar, vocês podem colocar assim: pois a crosta terrestre é irregular, apresentando várias elevações e depressões. Porque apesar da gente ter aqui a crosta terrestre, igual tá mostrando, não é igual tá na imagem, que é tudo a mesma espessura. Tem um lado que ela é mais grossa e tem outro lado que ela é mais fininha. Então, depende da localização. Então, é aí que entra essa resposta, que é sim, pois a crosta terrestre é irregular, porque um lado é mais grosso e outro é mais fino, apresentando várias elevações e depressões. Exercício 4. A crosta terrestre pode ser classificada em crosta oceânica e crosta continental. Escreva qual é a diferença entre elas e suas principais características. Então, a crosta oceânica, ela forma no fundo dos oceanos, tá? E ela é mais fina, ela é de 5 a 10 quilômetros. Isso a crosta oceânica, então, ela faz parte dos próximos oceanos e ela é mais fina, de 5 a 10 quilômetros. Já a crosta, esqueci a outra, continental, ela pega a parte do mar, próximo ao mar, tá? E ela é mais espessa, pode chegar a 70 quilômetros, ok? Então, essa é a diferença entre as duas. Na página 62, exercício 5A. Qual a relação entre os minerais e as rochas? Então, os minerais formam as rochas. E as rochas são agregadas constituindo minerais, tá? Então, uma tá interligada à outra, só que vocês vão colocar os minerais formam a rocha, então o acúmulo de mineral vai formar a rocha, e já as rochas, o agregado de minerais. Então, diversos quer dizer a mesma coisa, que diversos minerais formam a rocha, tá bom? Exercício B. No exercício B, nós temos aí a imagem, tá? Que mostra aí um fragmento de rocha observado pelo microscópio. Então, quando nós olhamos pelo microscópio, dá para ver diversos tipos de cores diferentes de rochas, tá? E podemos dizer que ela é formada por vários minerais diferentes. Por quê? Porque as cores são diferentes. Justifique sua resposta. Então, tá perguntando se dá para justificar que são diversos tipos de minerais diferentes. Vocês vão colocar que sim, pois na imagem é possível observar várias cores diferentes e cada uma delas corresponde a um tipo de rocha, tá bom? Ou um tipo de mineral. Exercício 6. Tem aí um texto também sobre as pedras ornamentais que vocês vão ler. E na página 63A, tá assim: reescreva o nome das rochas citadas no texto e indique o tipo de cada uma delas. Então, tem o granito e o basalto, que são as rochas magmáticas, e o mármore, que é uma rocha metamórfica, tá? Então, granito e basalto são rochas magmáticas e o mármore, rocha metamórfica. B. Qual a origem do basalto citado no texto? O basalto é uma rocha intrusiva, tá? Que ela se solidifica da lava do vulcão. 7A. Em qual camada da Terra estão localizadas as cavernas? Então, aqui, ó, tá, tem a imagem e aqui são as cavernas do que eles estão falando. Então, ela é localizada, vocês vão colocar na crosta terrestre, só isso. Exercício B. A qual tipo de rocha correspondem as rochas calcárias? Como essas rochas se formam? Então, elas são classificadas como sedimentares, tá? E se formam a partir da deposição de sedimentos em camadas ao longo do tempo. Então, elas são sedimentares e ao longo do tempo tem uma disposição de sedimentos. Então, a aglomeração de sedimentos que forma aí essa rocha. Na página 64,
Exercício 8 aí também tem um texto, tá? E tem uma imagem sobre a ilha que foi formada aí a partir da erupção do sul do Pacífico, tá? Então, aí a imagem por satélite, essa imagem mostrando essa ilha. E aí tá perguntando, vocês têm aí da letra A à letra D e vocês vão assinalar com um X a resposta correta. E a resposta correta aí é a letra B de bola também. Exercício 9. Aqui nós vamos ter que colocar verdadeiro ou falso. Então, A, verdadeira. B, verdadeira. C, falsa. D, falsa. E E, verdadeira. Então, ficou VVFFV, tá bom? Na página 65, exercício 10. Aqui tem os tipos de rochas. Aí tá magmática, sedimentar e metamórfica. Do lado tem as origens, então tem um trecho de um texto. E vocês vão ter que colocar, vocês podem colocar no questão aqui da origem, ou a cor, que é aqui, vai, rosa, ou, não, aqui é vermelho, azul e verde, ou pode estar colocando o nome aí da rocha, tá? Fica critério de vocês. E do lado também tem os exemplos e também vocês vão colocar qual é o tipo de rocha ou a cor. Então, vamos lá. Na origem, no primeiro quadradinho, que tá assim, transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Então, é verde metamórfica, tá? Verde metamórfica. Depois, no segundo quadradinho, sedimentos que se acumulam e se solidificam. Então, é azul sedimentar. E no último aí, vocês vão pôr vermelho ou magmática. Agora, nos exemplos, no primeiro quadradinho tá arenito. Então, vocês vão pôr azul ou sedimentar. No segundo quadradinho tá granito. Aí, vocês vão pôr vermelho ou magmática. No terceiro tá mármore, que daí vocês vão colocar verde ou metamórfica, tá bom? Agora, aqui no exercício 11, nós temos aqui, colocaram a imagem de um vulcão entrando em erupção, tá? E aqui tem as frases que vocês vão ter que colocar aqui, cada frase corresponde um local que tá acontecendo alguma coisa, tá? Então, ó, aqui embaixo é 1, depois aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tá meio que na ordem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Na página 66, no exercício 12A. Entre os fósseis representados na imagem, circule em azul os mais antigos e em vermelho os fósseis mais recentes, tá? Então, os mais antigos é o que estão aí na camada 12. Sempre o que estiverem mais no fundo, aqui na camada 12, então esses daí são os mais antigos. Então, vocês vão circular de azul. E os... Isso, deixa eu ver. Na imagem, circule de azul, mais antigo na 12. E os mais recentes é aqui na 1. Então, na 1, vocês vão circular aí de vermelho, tá bom? Exercício B. Como identificamos a idade dos fósseis nas rochas? Vocês vão ter que colocar assim. Os fósseis mais antigos estão nas camadas antigas de sedimento, ou seja, na mais profunda. Então, vocês podem colocar. Quanto mais antigo, estão nas camadas mais profundas. Só isso. Exercício C. Analisando os fósseis e marcas na rocha, em qual ambiente viviam os seres vivos das camadas 6 e 4 dos seres vivos da camada 9 e 12? Então, das camadas 6 e 4, viviam em ambientes terrestres. E na 9 e 12, são animais marinhos, portanto, viviam em ambientes aquáticos, tá? Então, 6 e 4, terrestre, e do 9 e 12, aquático. Exercício 13. Também tem um trecho aí de um texto sobre o fóssil de dinossauro, que vocês têm que ler. E a partir da leitura do texto, tem que identificar a importância do fóssil, tá? Então, a resposta correta também é a B de bola,
tá bom? Que é compreender o parentesco entre as espécies e como se modificam com o passar de milhões de anos. Então, a nossa terceira aula para por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou estar começando para vocês o segundo bimestre, que é a partir do capítulo 3, que é matéria, sua composição. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e tchau, tchau.